Shalom, amados, Shalom Adonais, graça e paz de Deus, paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, graça e a paz do Senhor nosso Deus, amém? Porque eu saudei de várias formas, porque existem várias pessoas de outras denominações que me seguem, tanto aqui nesta plataforma do canal Livres para Adorar no YouTube, como também lá no meu Instagram, ev.ivani_barbosa, e também lá pelo Quai, no TikTok, e aqui também no meu grupo do WhatsApp, Grupo Livres para Adorar, amém? E eu tenho o meu ministério independente, que é Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estou fazendo este vídeo apenas para dar algumas dicas, para o ministério eclesiástico, para aqueles que têm uma norma, uma hierarquia, uma regra em sua igreja. Cada uma igreja tem sua regra, eu entendo isso, mas existem regras que é equivocado. Infelizmente, são regras que não têm embasamento bíblico, não tem ordem que a gente procura na Bíblia, uma ordem eclesiástica, uma ordem bíblica, uma ordem de um mandamento eficaz. E a igreja ela tem que manter um padrão, no mesmo padrão do ministério de Jesus Cristo e dos apóstolos, Se você for estudar a biografia dos apóstolos, cada um deles tinha a sua forma de agir, de interagir. Jesus com seus discípulos, cada um era uma cabeça diferente, cada um de nós, nossa cabeça é um universo, Cada um pensa diferente. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Cada um cria a sua tese, mas quando nós vamos para dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, ela confronta, ela mostra que nós estamos errados. Amém? E para ficar como base, dentro do que eu vou falar aqui, eu quero deixar um texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo número 14, versículo de número 40. Se querem fazer algo para agradar a Deus, que faça, mas que haja ordem e decência na casa de Deus. Amém? Se tu for fazer alguma coisa para glorificar o nome de Deus, faça, irmão. Faça, minha irmã. Agora, se é para glorificar o teu nome, aí você vai estar equivocado. Redondamente equivocado. Porque você está ali, buscando para o seu próprio deleite, para o seu próprio ego. Você não está ali fazendo para exaltar o nome de Deus, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado no seu ministério. Você quer criar um ministério para atrair, a glória de Deus para si mesmo, ofuscar o brilho da glória de Deus para ti mesmo. Tenha muito cuidado. E eu vou começar primeiro aqui pelos altares. Amém? Presta atenção no que eu vou lhe falar. Isso é importante para você que tem um ministério. Eu costumo dizer que quem faz o nosso ministério é nós mesmos. Nós é que fazemos o nosso ministério. O reino de Deus é tomado à força. Se você for ver, Jesus ele tinha 12 discípulos. Aí quando você vai lá para Lucas, capítulo 10, ele já passa a ter 70 discípulos. E depois aí com o passar do tempo, estamos chegando agora no século que nós estamos aí, o século 21, já entrando para o século 22, já estamos aí alcançando milhões, já tem milhões de cristãos na terra, que segue Jesus. Como também tem milhões que seguem outras crenças, outras correntes evangélicas, chamadas neopentecostais, igreja gospel e as igrejas code, As igrejas cristãs, as igrejas evangélicas religiosas, as igrejas religiosas, as tradicionais, as pentecostais tradicionais, e tem também as pentecostais neopentecostal. E tem também as
as pentecostais, né? As pentecostais renovada, né? Reformada, que os seus próprios fundadores de ministério novos, eles fundam criando doutrina, regra, né? Cria sua hierarquia na sua igreja, que quando você vem para dentro da palavra e você vai procurar um versículo sequer na Bíblia, um versículo, você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Hoje estava um pouco mais cedo, cheguei da igreja, né, com a minha família, e na live do Quai, de um irmão, que eu não vou dizer o nome dele aqui, por questão ética, né? Ele é do Piauí, sempre estou na live desse irmão do Piauí, e um outro pastor sobe na janelinha, e eu falei meu nome, Ivanês, evangelista Ivanês Barbosa. Ele continuou se dirigindo a mim, me chamando de bigode, o irmão do bigode, irmão do bigode. Essas pessoas não têm disciplina. Eu já visitei igrejas que o pastor senta no meio lá do povo. Lá na frente tá lá o púlpito e só tem uma cadeira só, que é a cadeira do dirigente. Já tem outras igrejas que a gente chega, tem 3 cadeiras. A do dirigente, a do pastor da igreja e do pregador que vai pregar. E já tem outras igrejas que a gente vai, que está sentado ali o pastor, o seu compastor, o auxiliar do compastor, o auxiliar do pastor, tem 4, né, irmão? E aí tem o cantor, ele senta também no altar, e o pregador. 6 cadeiras, 7 cadeiras. O correto mesmo é 13 cadeiras, 13. Para a sede é 13 cadeiras. Se for sede. Agora, se for congregação, é uma meia dúzia de cadeira, pelo menos. Umas 7 cadeiras no máximo. Entendeu? Mas se for numa sede, tem que ser 13 cadeiras. Um é do pastor, né? Aí é 6 cadeiras de um lado, 6 de outro, e a protona do anjo da igreja, que representa ali o cabeça, né? Que é Jesus Cristo ali, o anjo da igreja, o pastor. Ele tem sua protona. A cadeira é totalmente diferente das outras, tudinho. Ela é mais alta, ela é mais larga, né? Entendeu? E o púlpito, sentado ali, pessoas que vêm, faz uma visita, que tem uma ordem eclesiástica, apresenta na igreja um diácono, um presbítero ou um evangelista de um outro ministério. Aí aquele ministério, ele tem que usar de ética, né? A ética ministerial, ela é importante, né? O respeito pela autoridade eclesiástica de um outro ministério. Nós temos poder, nós temos autoridade de Deus e autoridade eclesiástica. Eu fui consagrado a diácono, fui levantado a presbítero com a função pastoral e hoje sou evangelista pela misericórdia e pela graça de Deus. E tem pessoas que já se aborrecem quando eu mostro a minha carteira. Tá aqui, ó. Presbítero com a função pastoral. Tá vendo aí? E aqui, evangelista, Igreja Assembleia de Deus Missionária do campo de Bom Jardim, Pernambuco. Presbítero com a função pastoral, SEBEC, Campina Grande, Paraíba. Amém? Está aqui as minhas 2 carteiras. Presbítero, está aqui o nome vermelho. Tá vendo? Tá dando para ver aí, ó? O nome vermelho aí, ó. Presbítero com a função pastoral. Está aqui a assinatura do pastor fundador da convenção da SEBEC. Ele é de Caicó, mas mora em Campina Grande. Francisco Washington. Amém? Eu considero ele o meu pastor. Eu pago todo mês R$20 por mês nessa carteirinha. E fim para esse ministério aqui. Está aqui a assinatura do pastor Antônio, que é o pastor fundador desse ministério. Ele mora em Bom Jardim, Pernambuco. Foi ele que me consagrou. Se você quiser ver o vídeo, está lá no meu Instagram, tá certo? Aí, e lá no canal do YouTube também você vai ver lá o vídeo completo. No momento da minha consagração, a consagração minha, da minha esposa e do meu filho. A minha esposa foi consagrada ela ia ser consagrada a diaconisa, só que eu não aceitei, porque não tem na Bíblia. Eu respeito a mulher diaconisa, eu respeito a pastora, eu respeito todos os ministérios. Eu só não concordo, se vier perguntar a mim, eu digo, eu não concordo. Porque não tem na Bíblia, não está na Bíblia, não tem na Bíblia mulher diaconisa. Como também não tem na Bíblia mulher pastora. Amém?
A gente não pode aumentar um tio nem tirar. Lá no livro de Apocalipse está lá escrito: não pode acrescentar um tio e nem tirar do que está na Bíblia. No livro de Efésios capítulo 4 está lá a lista, no versículo 11, né? Está lá a lista. Foram chamados para pastores, né? Outros foram chamados para mestre, né? Para professor, né? Outros foram chamados para diácono, outros foram chamados para presbítero, outros foram chamados para evangelista e outros foram chamados para pastores, outros foram chamados para mestre e outros foram chamados para apóstolos. Não tem dizendo aí, foi consagrado, foi chamado, não foi consagrado. Aí não tem na lista dizendo, e outras foram chamadas para diaconisa, outras foram chamadas para pastora, para apóstola, como a gente vê aí, convenções consagrando mulher a apóstola, a presbítera, a bispa. Isso biblicamente, isso é antibíblico. Isso biblicamente, mesmo pela Bíblia judaica, você não vai ver esse tipo de títulos de consagração que é dado pelos ministérios que estão abrindo aí. E o mesmo título que é dado para nós, que é homem, está sendo dado para a mulher. Mas voltando aqui sobre as cadeiras da igreja, do ministério, você vai a uma igreja e você vê que o pastor senta lá, não senta lá no lugar certo que ele tem que sentar. Deus, ele vai mais cedo ou mais tarde usar alguém com autoridade, que tem coragem de falar, pegar na mão do pastor e dizer: pastor, vem aqui. Senta aqui, meu amigo, senta aqui, meu irmão, senta aqui, meu santo, senta aqui, meu pastor. Aqui é o seu lugar, a sua cadeira é essa. Não é para você sentar ali, não é para você sentar aqui. É aqui que é o teu lugar. Ocupe o seu lugar em nome de Jesus. Deus vai usar um pregador de longe, Deus vai mandar. Deus já mandou para outras igrejas. Existem casos que já aconteceu. Eu conheço história de igrejas que o pregador na unção estava ali na autoridade, ali na direção de Deus, e chamou o pastor para sentar. O pastor fazia muito tempo que não sentava na sua própria cadeira. Os ombreiros dele mesmo vinham e sentavam na cadeira dele. Isso é falta de respeito, é falta de ética. Sentar, cruzar as pernas, né? Ficar com o celular na mão, ou ficar conversando com o irmão à esquerda, à direita. Isso tudo é falta de ética. Tem que ter ética. Amém? Quando você chega numa congregação e você vê apenas só 3 cadeirinhas, já tá tudo errado aí. Uma cadeira para o pastor e o pastor não está nem sentado lá. Está sentado lá no meio do povão. O pastor tem que estar lá, tem que estar na frente, tem que estar olhando. Porque o pastor, o olho dele é o olho de Deus dentro da igreja. Ele tem que estar ali olhando, olho de águia. Tem que estar ali olhando, observando tudo. Hoje está difícil até de observar tudo, né, irmão? Quer ver, a gente vai para um culto, aí entra uma irmã com um espírito de pombagira, né? Uma Zezabel, com a roupa culta colada, acima do joelho. Quando senta tem que pegar a Bíblia para botar na frente. Os irmãos estão ali sentados no altar, tem que sentar olhando para as telhas. Não pode olhar assim porque começa a pecar. Hoje nós estamos dentro de uma igreja onde o mundo está entrando dentro da igreja. Em vez da igreja mudar o mundo está mudando a igreja. Algumas igrejas estão se adaptando, pintando as paredes de pretos, adaptando o mundo dentro da igreja para manter o jovem dentro da igreja, para o jovem não ir para o mundo. Traz o mundo para dentro da igreja para o jovem ficar dentro da igreja, junto com o mundo, dentro da igreja. Hoje tem igreja de todo jeito. Tem igreja de Cristo, tem igreja do homem e tem igreja também de Satanás. Amém? O pastor da igreja, ele tem que estudar, ele tem que fazer um seminário, ele tem que ir para conferências, para cruzadas, aonde vai ter mestres lá, doutores, que entendem uma lei de uma ordem eclesiástica, né, de uma ordem litúrgica, né, para que venha ter uma liturgia sadia dentro da casa de Deus. Aonde quando vier alguém de um outro ministério, receber bem, chamando para o altar, dando a oportunidade,
honrando, porque esta pessoa é uma autoridade eclesiástica. Você não pode, meu amigo ou minha amiga, receber mal esta pessoa. Você pode até dizer, mas pastor Ivanês, eu recebi bem, eu apresentei, disse o nome, mas você não disse o nome correto. Você falou, irmão, você recebe um presbítero, você tem que chamar ele de presbítero. Presbítero Ivanês está aqui conosco, seja bem-vindo, meu amado. Amém? Aí hoje eu sou evangelista, eu fui consagrado evangelista. Aí eu vou lá visitar a sua igreja, aí você sabe que eu sou evangelista, você não tem coragem de abrir a boca para me chamar, para dizer assim, o evangelista Ivanês Barbosa está conosco aqui. Você não tem coragem, sabe por quê? Porque você tem inveja no seu coração. Você não tem coragem de se apresentar a mim e me apresentar da maneira, do jeito que eu sou, né? Porque você não é. Aí você, para nos diminuir, não ficar lá por debaixo, aí você bota eu debaixo de você. Você acha que isso está certo? Se eu fosse me colocar no seu lugar e você fosse eu, ainda bem que você não é eu e nem eu sou você, mas é apenas uma hipótese, E você chega, você é evangelista ou presbítero. Você mostra a carteira aí, ó, carteira de evangelista. Amém? Tá aqui o nome aqui, ó. Evangelista. Amém? Aí você chega e eu não sou, eu sou só apenas um auxiliar, eu nem diácono eu sou, não sou nem diácono. Mas aí eu fico com tanta inveja porque você é evangelista, aí eu vou chamar você só de irmão. Só para matar na unha. Chamar de irmão. Irmão Ivanês. Eu sendo evangelista. Deus vai cobrar de você, não vai cobrar de mim não, meu amigo. Eu não estou aqui para botar papinha na tua boca ou passar a mãozinha na sua cabeça, não. Eu não estou aqui, não. Eu estou aqui para repreender os carnais aqui. Deus me levantou na terra como missionário, como pastor missionário, como evangelista que sou pela misericórdia e pela graça de Deus, para repreender os carnais, para botar no lugar você que não é convertido de verdade. Você é convencido, você é convertido na liturgia do culto que você faz parte, na doutrina da igreja que você faz parte, você é convertido no estatuto da sua igreja, você é convertido na hierarquia da sua igreja, você não é convertido aqui, ó. Aqui, ó, tá faltando você se converter aqui, ó, na palavra. Leia a palavra de Deus, meu irmão. Se converta. Vista a carapuça. Respeite a autoridade que Deus deu para mim. Me respeite. Se você quer ser respeitado, respeite. Respeite um homem de Deus, uma mulher de Deus. Por exemplo, eu vou falar de novo, mas eu vou explicar para não ter nenhum engano aqui, amém? Eu não sou a favor de consagração para a diaconisa nem para a pastora. Eu não sou a favor, mas eu não concordo, mas eu respeito. Eu não concordo, mas eu respeito. Mas eu estou numa igreja, eu tenho minha igreja, a igreja Remanescente Livres para adorar a Deus. Se chega uma diaconisa, uma mulher que foi consagrada lá no seu ministério, a diaconisa, ou a pastora, se chegar no meu ministério, eu vou acolher, eu vou receber e chamá-la pelo título que ela tem, mesmo que eu não concordo. Biblicamente, teologicamente, eu não concordo, mas eu vou respeitar. Chegou no culto, na segunda-feira, todas as segundas-feiras eu faço culto aqui na minha casa, e veio a irmã para louvar, e ela é do ministério dela, né? Igreja Evangélica Quadrangular, a família global, né? Lá consagra a mulher, lá a pastora, a diaconisa. E o meu pastor é um amigo meu. Ele sabe que biblicamente, né, não tem esse tipo de consagração. Que consagra, que dá o título é a convenção, é a igreja, é o ministério que dá, né? Mas eu me dirigi a ela e chamei ela de diaconisa. O problema hoje é que as pessoas não têm coragem, ou não podem, ou porque tem inveja. Alguma
coisa dá um bloqueio na mente daquela pessoa, alguma coisa acontece na mente daquela pessoa, ao ponto daquela pessoa não ter coragem de se apresentar ou de apresentar alguém por aquilo que alguém é. Se na sua igreja chega um evangelista, você não pode estar chamando o irmão, não, você chama evangelista. Se alguém chega, ele é presbítero, você tem que receber. Agora, se chega uma irmã, ela é pastora, mas no seu ministério não consegue a mulher pastora, você tem que honrar ela como pastora. Você tem que chamá-la diante da igreja, a igreja está aqui conosco, a pastora. Você tem que usar a ética ministerial. Você tem que ter ética ministerial, meu irmão e minha irmã. Você que tem ministério, que na sua igreja não consagra a mulher a pastora, não consagra a mulher a diaconisa, não consagra a mulher a presbítera. Se chegar na sua igreja uma bispa, aí você sabe que na Bíblia, biblicamente não tem. Mas você sabe que ela tem esse título. Você tem que honrar ela por aquilo que ela é, apresentando a carteira, que ela vai apresentar a carteira para você. E aí? Ela apresenta a carteira, eu sou bispa. Você tem que se apresentar, você tem que dizer, está aqui igreja, a bispa fulano de tal está aqui conosco, seja bem-vinda bispa. Ou, minha bispa, seja bem-vinda. Né? Você fala assim, educadamente, né? Fala amorosamente, fala, você dirige a essa pessoa com amor, com carinho, com respeito. Amém? Mesmo que você não queira concordar, eu também não concordo, mas nós temos que respeitar. Amém? Espero que esse vídeo aqui venha servir de reflexão para a sua vida. Então, se alguém chegar na sua igreja, receba por aquilo que a pessoa é. Não por aquilo que a pessoa não é, mas por aquilo que a pessoa é e por aquilo que a pessoa tem. Amém? Honre e você será honrado. E aí eu concluo aqui esse vídeo. Eu comecei citando o texto de 1 Coríntios 14, versículo 40, né? Eu vou fechar com chave de ouro, citando um texto de Mateus 7,12. Se quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque esta é a lei dos profetas. Em outra versão, se você quer ser compreendido, comece a compreender as pessoas. Se você quer amá-lo, se sentir amado, comece a amar. Se você quer ser perdoado, comece a perdoar. Amém? Divida o seu pão de cada dia. Tenha compaixão, tenha empatia pelas pessoas. Aprenda a ser crente na pessoa de Jesus. Não seja um religioso. Seja um cristão. Aprenda a respeitar os outros. Para que essas pessoas vindo na sua igreja, né, possa vir mais vezes na igreja. A não ser que a igreja é sua. Se a igreja é sua, eu respeito. Mas se a igreja de Cristo, Jesus Cristo não nos tratou assim, não. Jesus Cristo nos ensinou desse jeito, não. E nós ficar fazendo acepção de pessoas. Jesus, ele amava a todos, ele não fazia acepção de ninguém. Ele nos ensinou a nós amar. Um dos mandamentos que amarra todos os mandamentos, eu acho lindo, mas a maioria não entende esse mandamento. Quando Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ama o seu próximo como Jesus amou você. Como é que Jesus amou você, meu irmão, minha irmã? Entregando-se a vida dele para todos nós, que a gente venha fazer da mesma forma, entregar nossa vida para o nosso próximo. Você tem coragem de morrer por alguém? Você tem coragem de se colocar no lugar do outro? Chorar por aqueles que choram? Se alegrar por aqueles que se alegram? Você tem coragem de fazer isso, meu irmão, minha irmã? Se você não tem, eu sinto muito, mas eu vou ter que ser duro com essa palavra que eu vou falar aqui. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Seu eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai celestial, nesse momento eu quero agradecer, meu Pai, por este vídeo, meu Pai. É um pouco meio comprido, mas é um vídeo, meu Pai, de alerta, de advertência, que cada um venha, meu Pai, respeitar a autoridade que o Senhor deu para cada um, meu Pai.
Que a gente não venha desrespeitar, meu Pai, os nossos irmãos, meu Pai. Que a gente venha aprender a amar, ter comunhão, ter paz uns com os outros. Abençoa, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai, nesse dia de hoje. Confirma, Deus, a vitória na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor e a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Temos que ter muito cuidado com letras de músicas de qualquer natureza, em qualquer área, que seja na área religiosa, né, na área gospel, ou até na área secular. Temos que ter cuidado, pois existe letras de música que é preliminar, aonde aquela letra ela surge em nossa mente efeitos que vai fazer com que você venha se desviar do propósito que você depositou lá atrás. Qual é o seu alvo hoje? O que você está fazendo com a sua vida? Você está empurrando pela barriga? Você está pensando se a sua vida não for governada por Deus? Quem é que vai governar? É claro que é Satanás, né? Que significa adversário de Deus. Ele é inimigo da nossa alma. Não deixa a vida levar, leva a vida com Jesus. Qual que é mais importante em nossas vidas? A nossa posição eclesiástica em uma igreja, a credencial, diploma, certificado, anel no dedo, posição no ministério, para diácono, presbítero, evangelista, pastores, para apóstolo, ou está numa posição de servo para servir? Qual que é mais importante para a vida de um homem ou de uma mulher de Deus? As credenciais, as graduações ou a humildade, a compaixão e a empatia? Qual que nós temos que decidirmos para nós ser, viver e sobreviver, ter superação? O amor. Probabilidade é uma frase que nós temos que ter muito cuidado, pois a gente não pode estar generalizando as coisas sobrenatural ou natural. As coisas no mundo espiritual funcionam como funciona na nossa vida terrena, né? E quando alguém profetiza e as pessoas crêem naquela profecia nas redes sociais, é mais para dar engajamento. E se umas 4 ou 5 mil pessoas vê o vídeo, né, dessas pessoas, uma pessoa pode ser contemplada, já está, né, vindo de Deus a bênção para essa pessoa. Não significa que se foi por causa da profecia que a pessoa falou. Não é. Nos evangelhos, Jesus ele nos deixou uma advertência. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus usa também o profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Errai por não conhecer as sagradas escrituras. Errai por não conhecer o poder de Deus. Foi Jesus que falou essa palavra em Mateus 22, 29. Temos que ter muito cuidado quando a gente vem às redes sociais e diz: Deus nos autorizou eu profetizar. Baseado ali em Ezequiel 37, né? Quando Deus manda Ezequiel profetizar. Toda regra existe uma exceção. E a palavra de Deus nós não podemos usar aleatoriamente, né? E a maioria das vezes as profecias nas redes sociais, que os profetas profetizam, é mais para dar engajamento. Pensamento do dia. Quero dizer para vocês e vós outros que me ouvem, que eu quero trazer um pensamento para você pensar, refletir. E se você não tiver enquadrado dentro do que eu vou falar aqui, não é para você essa palavra. Mas se por acaso acontecer que essa palavra ela é para você, vista a carapuça,
se volta para Deus, aceita Jesus, se converta e siga o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho do amor, do perdão e da comunhão. Amém? Se as igrejas elas se preocupassem com as pessoas que estão em risco de rua, pessoas desempregadas, gente que precisa de uma cesta básica, e trabalhasse com a obra da caridade de uma maneira mais socializada, a igreja ela mudava a sua forma de pensar. Nós não devemos barganhar com Deus. O milagre não acontece, não é através de lencinhos ungidos, rosas ungidas, sabonete ungido, areia do Rio Jordão, água, de Israel. Essas coisas que vêm, que as pessoas fazem nessas igrejas neopentecostais, é só apenas para enriquecer cada dia mais o seu fundador, o seu líder. Nós estamos seguindo a quem? Jesus Cristo ou estamos seguindo o homem? A quem nós estamos servindo? Deus, ele quer de nós obediência. E o aprender vem pelo ouvir. E ouvir a palavra do Senhor Jesus. É só você ler a Bíblia, obedecer às Escrituras Sagradas, praticar o Evangelho da reconciliação, do amor e ter compaixão e empatia. O livro de Tiago é um livro bem doutrinário. Ele é irmão de Jesus e é um dos livros onde a gente aprende. Eu aconselho a você estudar o livro de Tiago. No capítulo 1, ele já ali orienta a nós pedir a Deus sabedoria. No capítulo 2, fala acerca da religião. Se nós não praticar, a religião ela vai estar sendo em vão. No capítulo 3 já fala acerca da língua, que nós temos que aprender a refrear a língua. Amém? No capítulo 4 manda a gente resistir ao diabo. No capítulo 5 já fala sobre a questão de cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, de correr atrás, das pessoas que estão perdidas e levar o Evangelho de Cristo. O livro de Tiago ela é uma orientação para nós que somos cristãos. Então, se você é evangélico, religioso ou cristão, procure a estudar o livro de Tiago. Amém? O livro de Tiago, que é irmão de Jesus, se você meditar, é um livro bem doutrinário, onde tem algumas passagens que é bastante exortativa, é de corrigir, de exortar, e a gente aprende muito ouvindo o nosso irmão Tiago. Tiago ele fala sobre a língua no capítulo 3, no capítulo 2 fala sobre cuidar da religião que a gente vive, porque se nós não viver, a nossa religião ela é em vão, No capítulo 4 fala a gente resistir sobre o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. O capítulo 5 de Tiago também fala a respeito sobre a verdadeira religião, que é de cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Enfrentando a multidão, é importante nós ter essa postura como a mulher do fluxo de sangue teve. Ela enfrentou a multidão. Ela não desistiu. A ordem de Deus é para marchar. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Amém? Se não fosse a mão de Deus, nós não estaria aqui mais nessa terra. Cada um de nós temos uma missão. E depois que for cumprida, for cumprido, Deus recolhe, prepara e leva. Até lá, procure a dar o seu melhor. Procure a respeitar as pessoas pela forma que cada um é. A salvação é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. O clima de sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho. Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou deixar aqui apenas uma pequena saudação bíblica para vocês e vós outros que me escutam. Quero também fazer um pedido de oração
que os irmãos orem. Eu estou com um trabalho novo, estou tornando um influenciador digital, com 4 plataformas nas redes sociais, tanto no Pai como no TikTok, e lá no Instagram e no canal do YouTube, canal Livres para Adorar. E estou na segunda-feira fazendo os cultos, sendo transmitido pela internet, onde pessoas de fora do nosso Brasil nos acompanham, e estou fazendo a obra de Deus pelas redes sociais. Então peço que os irmãos orem para que Deus venha fortalecer esse projeto, que não é fácil a gente pregar a palavra de Deus. Também não é fácil a gente convidar as pessoas que passam lá da minha casa ali, eu digo, venha hoje, vem aqui em casa, venha me ajudar, e as pessoas não aparecem para me somar. E amanhã tem culto lá em casa, né? Se vocês quiserem ir lá, fique à vontade, amém? E Deus me deu essa direção, vai manter a comunhão com os irmãos, e os irmãos vão ter comunhão comigo, né? Então eu vim hoje, porque Deus me mandou aqui para manter a comunhão com vocês, e assim vocês têm a comunhão comigo também, amém? Durante a semana estou visitando todas as igrejas, e na segunda-feira eu estou com esse trabalho lá em casa. Amanhã vai ter a participação do Evangelho Quadrangular lá em casa, né? Família Global, né? Vai estar lá em casa amanhã. Então cada segunda-feira é uma igreja, né? Eu gostaria muito que o pastor Santo, a sua igreja, tivesse um dia lá também, para assim, se uma alma você ganha lá, vai ficar aos cuidados daqui, né? Da liderança, amém? Ela não estou agregando alma para mim, apesar que eu tenho um ministério independente, que é a Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus, estou ligado à Campina Grande, então eu tenho um pastor, eu tenho o meu pastor, né? Eu não estou só, eu não estou, como alguns estão pensando aí, o irmão Ivanês está sendo desigrejado, não, eu tenho um pastor, amém? E eu quero dizer para vocês, eu quero apresentar a minha esposa, a missionária Maria José, Tiago no Lindenberg, esse que vos fala é evangelista Ivanês Barbosa, amém? E quero apenas deixar um versículo, e quero cantar um louvor junto com a igreja, quero cantar um hino junto com a igreja também, amém? Que encontra-se no livro de Salmos 25 e o verso 14. Eu sempre venho preparado, eu não venho atrás de oportunidade, mas venho sempre preparado para a oportunidade, amém? O verso de número 14 diz assim, o salmista: Deus tem segredo para revelar para aqueles que o temem. Para frasear esta palavra, vamos lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 9, que diz assim, o apóstolo Paulo: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viram, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o temem. Pergunte ao seu irmão, à sua esquerda e à sua direita, diga assim: você teme a Deus? Você teme a Deus, meu irmão e minha irmã? Pois Deus, ele tem segredo. Deus, ele tem porta aberta. Se prepare que esse ano ainda não acabou. Deus me trouxe aqui com a minha família apenas. Não foi uma oportunidade aleatória, foi Deus, porque quando eu estava em oração hoje, meu irmão, perguntei: se o Senhor está vendo na minha vida, eu vou ali naquela igreja. Alguém que está dirigindo me deu a oportunidade, eu quero essa confirmação, eu quero um sinal, porque tem hora que você acha que isso não acontece sempre com a gente. Tem hora que a gente está igual com a Tomé, né, pastora? Tem tempo que nós não acreditamos mais em nada. A gente vai num canto, é uma porta fechada aqui, é uma perseguição ali, né? E aí eu me alegro porque Jesus foi rejeitado. 30 anos ele chega em Nazaré e ele foi rejeitado pela sua própria família. Quem somos nós para não ser rejeitados pelos nossos próprios irmãos? Então significa que quando eu e você estamos sendo rejeitados, é porque nós estamos dando fruto. E ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então fique firme, meu irmão e minha irmã. Deus manda dizer isso para você. Quando você receber o convite de alguém, fala: meu irmão, apareça lá, né? Deixa de lado a religiosidade, o fanatismo, né? O fanatismo está acabando com as igrejas. A frieza, a falta de amor, falta de comunhão. E a gente tem que ter paz, nós temos que unir, temos que ajudar. E Deus, eu disse, eu quero um sinal. E esse sinal está aqui. Eu estou aqui falando porque foi Deus que mandou falar. E Ele se responsabiliza. Você quer fazer prova que não é Deus que está mandando falar essa palavra? Dobre o seu joelho quando você chegar em casa e peça a Deus a confirmação. Porque Deus, ele não revela para qualquer um. Ele revela para aqueles que buscam, para aqueles que
oram em sua casa com a sua família. E para concluir aqui esta pequena reflexão, para eu poder cantar com a igreja, eu quero deixar mais um texto bíblico que encontra-se no livro de o Evangelho escreveu segundo São João, capítulo de número 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Em outra versão diz assim: tem que ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estivermos com Jesus, nós vencerá também. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Salmo 37, né? Não, Salmo 34, verso 19, né? Está escrito essa palavra. Que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra. Se você é justo, se você foi justificado pela fé, se você está em Cristo, você vai entender o verdadeiro evangelho na tua vida, e você vai procurar, né, a manter a comunhão, porque é através da união, da comunhão, do amor, que Deus vai operar o milagre, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, amém? E eu gostaria de cantar uma música para uma oportunidade que Deus me der, um tempo maior, estarei ministrando a palavra bem reveladora, né? Graças a Deus, todos os dias Deus vem me dando muita mensagem boa. E se vocês querem conhecer os meus conteúdos, é só você me seguir nas minhas redes sociais, você vai ver os meus conteúdos. Louvado seja Deus. Essa música, essa letra, ela está baseada ali no Salmo 133. Amém? Então, se os irmãos puderem cantar junto comigo, adorar a Deus, não vai sair do seu lugar, abraçar o seu irmão. É momento de cura para a alma. Você sabe que quando você abraça o seu irmão, algo extraordinário, espiritual, no mundo espiritual, acontece na sua vida, meu irmão, minha irmã. Às vezes é uma barreira, o céu ela fecha quando nós guardamos rancor. Então vamos adorar em espírito e em verdade, amém? Oh, tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é com um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, tão bom e quão suave é pra mim também é bom demais abraçar o meu. Põe assim de pé, Deus quer falar comigo. Põe assim de pé, Deus quer falar contigo. Põe assim de pé, Deus quer falar comigo. Se você quiser, Deus vai falar comigo. Amém, meu irmão. Deus quer falar comigo. Amém, meu irmão. Deus quer falar comigo. Amém, meu irmão. Deus vai falar comigo. Se você quiser, Deus quer falar comigo. Abraça o meu irmão. Deus quer falar comigo. Se você quiser, Deus vai falar comigo. E se você quiser, Deus vai falar comigo. Perdoa o meu irmão. Deus vai falar comigo. Perdoa o meu irmão. Deus vai falar comigo. Perdoa o meu irmão. Deus quer falar comigo. Se você quiser.
mostrar a verdade a cada um. Versículo 54. Atos capítulo 7, versículo 54. Quem puder acompanhar, quem não puder ficar. Chega em casa e faz um resumo muito maravilhoso. E deixa o Espírito Santo lhe guiar na palavra. Deus, obrigado por nos abençoar todos os dias da nossa vida. Deus, nos leva para a nossa segurança, para a honra e glória do Senhor. E nós dizemos: amém. Levanta as suas mãos para o alto e receba a bênção nessa noite. Curva a sua cabeça em reverência ao nosso Deus. E receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo habite na vida de cada um de nós, para todo sempre. Nós dizemos amém. Glória a Jesus.